Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar sobre campo elétrico, uma vez que nós vimos o conteúdo de força elétrica, e eu não sei se vocês observaram bem, mas a força elétrica tem uma grande diferença em relação à força que a gente aprende em mecânica, na física 1, né? Lá em mecânica, quando a gente queria empurrar ou puxar um corpo, para a gente exercer uma força, a gente precisava encostar no corpo. É uma força de contato, né? Que a gente falava em física 1, em mecânica. Agora, quando a gente está falando em força elétrica, a gente não está falando em contato entre as cargas elétricas, né? A presença de uma carga na região onde existe outra carga já faz com que haja uma interação entre essas cargas, né? Existe uma força de atração, repulsão entre duas cargas elétricas sem que elas se encostem entre si, né? Porque a força elétrica, ela é como se fosse a força gravitacional. Aliás, ela não é como se fosse, mas ela tem essa propriedade semelhante, que é o que a gente chama de força de campo. Ela não é uma força de contato. O simples fato de uma carga elétrica existir faz com que exista um campo elétrico ao redor dela. Isso é uma propriedade da carga elétrica, uma propriedade da existência da carga elétrica. E isso existe em torno de toda a carga, em toda a região do espaço. É como se fosse a aura da carga elétrica. Então, se eu tenho uma carga elétrica, pelo simples fato dela existir, ela vai ter um campo elétrico. E a partir do momento que eu coloco outra carga na presença desse campo, da primeira, os dois campos vão interagir entre si e por isso que ocorrem as forças elétricas. Então, eu não preciso de contato, porque ao redor de toda a carga existe um campo, né? E os dois campos, se eles se perceberem, vai haver uma interação eletrostática e por isso ocorrem as forças elétricas. São forças devido ao campo, assim como a força gravitacional que eu tinha dado um exemplo, né? O fato de um corpo ter massa, ele já vai sofrer ação da força gravitacional. Não é uma força que precise de contato para ela existir. Então eu vou falar nos campos elétricos e a gente define o campo em termos da força, porque a força é a maneira que a gente tem de visualizar quando dois campos interagem entre si. Mas o fato é que a força é uma consequência da existência do campo elétrico. Então, como eu comentei com vocês, o campo elétrico ele é definido em termos da força, porque é a maneira mais fácil de definir o campo elétrico, né? Mas a verdade é que a força elétrica existe por causa do campo elétrico. O campo elétrico de uma carga, ele não é emitido pela carga elétrica, ele é uma propriedade, ele existe. O simples fato de uma carga elétrica existir faz com que exista também um campo elétrico, tá? E ele é eterno, tá? Ele não é emitido, ele não vai ter fim, tá? Então, cada carga possui o seu próprio campo elétrico, tá? Então, uma maneira da gente estudar o campo em termos de força seria da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui uma fonte, eu vou considerar isso aqui a minha fonte de campo elétrico, tá? Minha carga fonte, que é um objeto aqui carregado, esse bastão de cargas positivas, tá? Mas eu não consigo ver o campo elétrico sem fazer um testezinho de força, por isso que eu vou definir o campo em termos de força. E para isso, eu vou colocar então uma carga, que eu vou chamar aqui de carga de prova, que é 0, é uma carga bem pequena. Essa carga é pequena a ponto que não vai afetar o campo elétrico produzido aqui pela minha fonte, o campo elétrico da fonte, tá? Eu só vou colocar essa carga de prova para ver o que aconteceria em termos de força, tá? Então, como que eu defino o campo elétrico? Se eu olhar o vetor força nessa carga de prova positiva, por quê? Se eu coloco uma carga positiva na presença
de um objeto positivamente carregado, vai atuar uma força, tá? Então, se eu não tivesse a carga aqui e quisesse desenhar o meu vetor campo elétrico nesse ponto, eu tirava a carga desse ponto aqui e desenhava o vetor campo elétrico na mesma orientação do que a força elétrica. É assim que é convencionado o vetor do campo elétrico. Tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, assim como força. Ele tem módulo, direção e sentido. Então, para eu definir, eu coloco uma carga positiva de teste, uma carga pequena, só para ver para onde que apontar a força. Como existiria uma repulsão entre o bastão e a carga positiva, existiria uma repulsão, a minha força iria apontar no sentido de empurrar para longe essa carga do bastão. Então, o meu vetor campo elétrico está definido da mesma forma que a força, mas o campo existe em torno da fonte, independentemente de eu ter colocado essa carga de prova aqui ou não. Eu só coloquei para definir para onde aponta o vetor campo elétrico. Não sei se vocês compreenderam isso que eu quis dizer. Olha só, o simples fato de uma carga existir, no caso eu estou considerando essa fonte aqui, ó, é suficiente para que haja um campo elétrico. Isso aqui é uma fonte de campo elétrico. Isso aqui é outra, é verdade, mas eu estou trabalhando nessa fonte aqui, ó. Tá? Agora, quando eu coloco uma segunda carga na presença desse campo, vai atuar uma força. Então, percebam uma diferença. Até quando vocês forem resolver os problemas, vocês vão ver que problemas de força elétrica tem que ter pelo menos duas cargas, ou mais, né? Mas pelo menos duas. A força é o resultado de interação entre dois campos, entre duas cargas. Ó, aqui se eu tenho duas, eu tenho força. Mas se eu não tivesse essa carga aqui, eu teria um campo de qualquer forma, porque ele existe devido à carga fonte. Ele é uma propriedade dessa fonte. O simples fato de uma carga existir faz com que ela tenha o seu campo elétrico associado. Então, eu não preciso ter essa carga aqui para ter campo elétrico. O campo elétrico é uma propriedade da fonte, tá? Então, vamos supor que eu colocasse a minha carga de prova aqui, ó, para ver se vocês entenderam essa questão vetorial. Como eu coloquei essa carga para interagir com esse material positivamente carregado, eu coloquei uma carga positiva, haveria uma repulsão e aí o meu vetor força estaria aqui, né? Repelindo, empurrando para longe essa carga positiva. Se eu quisesse desenhar o campo elétrico nesse ponto, eu tirava a minha carga daqui, né? Ó, ficaria só com o ponto e o meu vetor campo elétrico ia ter a mesma direção e sentido desse vetor força. Então, ele estaria apontando assim, né? Terceiro teste. Se eu colocasse a minha carga de prova aqui, olha o que ia acontecer. Positivo com positivo repele, né? Minha força ia tentar empurrar para longe do bastão essa carga. O campo, se eu não tivesse a carga aqui, ó, no ponto onde eu coloquei a carga, o meu campo apontaria assim. Então, observem que o campo elétrico desta fonte de cargas positivas está sempre, ó, indo para longe, saindo da minha carga. Por esse motivo, ó, ele está sempre saindo, que foi convencionado que o campo elétrico de uma carga positiva, percebam que eu desenho vetores, porque ele é uma grandeza vetorial, o campo elétrico de uma carga positiva, isso aqui é padrão, tá? Nós vamos ter que usar essa convenção. O campo elétrico de uma carga positiva, eu represento o campo com a letra E, ele está sempre saindo, ele é divergente, ó, ele sai da minha carga positiva. Olha aqui, ó, sai, sai, sai. Em qualquer lugar do espaço que eu colocasse a minha carga de prova para definir o campo, eu ia ter uma repulsão, porque a minha carga de prova é positiva, e o meu campo elétrico, ó, sempre ia estar saindo.
Então, foi convencionado que o campo de cargas positivas é um campo divergente, e aí automaticamente o campo de uma carga negativa, na convenção, vai ser um campo convergente ou, de outra forma, entrando na minha carga. Isso é a convenção, e essa convenção se chegou devido a esse teste aqui com a carga de prova. Tá? Então, o campo elétrico é um campo vetorial e ele é definido como a força exercida na minha carga de prova. Tá? O campo é a força exercida na minha carga de prova. Inclusive, a gente definiu, né, pela força. Então, lembrando que a fórmula de força, deixa eu só abrir aqui mais um slide, era essa fórmula aqui, né, lei de Coulomb, 1 sobre 4π, a carga, que no caso é a fonte, carga de prova, que são as duas cargas envolvidas, dividido pela distância ao quadrado, né? Só que eu disse que o campo é a força dividido pela carga de prova. Então, eu vou acabar simplificando aqui, ó. E aí, a minha fórmula de campo para uma carga pontiforme fica, depois da simplificação, ó, ela é muito parecida com a lei de Coulomb, só que eu só tenho uma carga na fórmula. Na lei de Coulomb eu tenho duas. Então, num problema de força, eu tenho que ter pelo menos duas cargas. Num problema de campo, uma carga é suficiente para ter o seu campo. Ele é uma propriedade da carga. Tá? Nessa fórmula aqui de campo, de carga pontiforme, né? Eu estou falando. A distância R é a distância entre a carga, é a fonte, né? E o ponto onde eu quero calcular o campo. A carga não emite, né? Existe em torno da carga um campo que ocupa toda a região do espaço. Na verdade, ele vai enfraquecendo à medida que eu vou me afastando da carga, tá? Então, eu calculo o campo em algum determinado ponto do espaço, e aí a distância entre esse ponto em questão e a carga é a minha distância Rzinho nessa fórmula aqui. Tá? Então, voltando um pouquinho, a unidade de campo, porque saiu dessa definição aqui, ó. Força era dada em Newton, carga em Coulomb, então o campo é Newton por Coulomb, tá? E o campo, que nem assim como força, responde ao princípio da superposição. Se eu tiver várias cargas numa mesma região do espaço, existem vários campos. Cada carga produz o seu próprio campo. Então, o meu campo total, se eu quiser calcular o campo total, é a soma vetorial de todos os campos existentes naquela região. Tá? Se eu tiver 5 cargas, eu tenho 5 campos para somar para saber o campo total, por exemplo. Soma vetorial. Isso aqui está em negrito, ó, significa que tem um vetor subentendido aí. Tá? Então, essa é a fórmula do campo de uma carga pontiforme, ou usa essa relação aqui, se já tiver o valor de força, né? E aí, então, a direção e o sentido do campo foram definidos por aquela relação ali que eu mostrei, né? Usando uma carga de prova positiva. Se vocês trocassem por uma carga negativa, né? O vetor seria invertido, então eu já mostrei que o campo de uma carga negativa é um campo convergente. E o campo da carga positiva, na definição, na convenção, é um campo... o campo da carga positiva é divergente e o campo da carga negativa é divergente. Da positiva sai, na negativa entra. Essa é a convenção do campo elétrico. Tá? Então, o que acontece se eu tenho uma carga na presença de um campo elétrico? Eu falei para vocês que vai atuar uma força. Por quê? Se eu colocar uma carga na presença de um campo elétrico, quem gerou esse campo elétrico? Esse campo é externo ao campo da carga. Se existe esse campo externo, alguma fonte, que tem que ser uma carga elétrica, produziu esse campo. E se existe uma outra carga interagindo com essa aqui, vai haver uma força. Né? Então, à medida que eu coloco uma carga na presença de um campo externo,
quer dizer que eu tenho pelo menos duas cargas. Essa aqui e a que gerou esse campo elétrico externo. Então, vai haver uma força entre, né, uma força que atua nessa carga aqui, e se há uma força, existe aceleração. Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, né? Então, lembra que o campo era a força sobre a carga? Então, a força que atua nessa carga aqui da presença do campo externo é o campo vezes o módulo da carga, tá? Que tá aqui, ó, só tá escrito na forma vetorial e ao contrário. Só que toda vez que eu tenho força, existe uma aceleração, quer dizer que essa carga, se for colocada na presença do campo externo, será acelerada. Porque se ela vai sofrer uma força, essa força vai empurrar ela de forma que ela sofra uma aceleração. Né? Empurrar ou puxar, isso é relativo a como vocês estão observando essa movimentação. Né? Mas essa carga vai sofrer uma aceleração e a força, então, que era carga vezes campo, também é igual a massa vezes aceleração, segundo a segunda lei de Newton. Se eu quiser calcular a aceleração da minha carga na presença de um campo externo, então eu isolo o termo da aceleração, ó, fico com carga vezes campo dividido pela massa. Então, se esse campo é variável, a aceleração é variável. Se o campo é uniforme, a aceleração é constante. O que significa um campo uniforme? Por acaso, essa figura aqui é um campo uniforme. O campo uniforme não é variável. Qualquer lugar aqui que eu calcular o valor do campo, ele vai ter sempre o mesmo valor. Então, se o campo é uniforme, é como se fosse constante. Se o campo for uniforme, a aceleração é constante também. Tá? Então, eu posso calcular a aceleração dessa carga se ela for colocada na presença de um campo elétrico. Eu preciso só saber a massa, né? A carga e o valor do campo. Então, uma outra definição muito importante, na verdade eu já estou usando, eu não sei se vocês observaram, que eu desenhei para o campo elétrico vetores, inclusive a convenção, né, do positivo, do campo positivo lá que sai, do negativo que entra. E a gente chama essa maneira de desenhar o campo elétrico de linhas de campo elétrico. A gente sempre desenha o campo elétrico através dessas linhas de campo. Alguns autores chamam de linhas de força. É a mesma coisa, tá? E essas linhas de campo são úteis porque elas permitem que a gente tenha uma noção do módulo, da direção e do sentido do campo elétrico, né? A direção e o sentido, vocês já devem ter percebido pelas setas aqui, ó, tá? Mas eu também tenho uma noção de módulo. Como que eu tenho noção de módulo pelas linhas de campo? Eu sei que onde as linhas são mais concentradas, onde elas estão mais próximas, tem mais densidade de linhas, o campo é mais intenso. Nos pontos onde as minhas linhas estão mais afastadas, o meu campo é mais fraco. Por exemplo, perto da fonte, olha aqui, ó, se a fórmula do campo era assim, ó, 1 sobre 4πε0, carga dividido pela distância ao quadrado, quer dizer que quanto maior o valor da carga, maior o módulo do campo. Se eu tivesse uma carga, duas cargas para comparar, a carga maior ia ter mais linhas de campo do que a carga menor. Então, eu tenho uma noção do módulo de campo, porque eu tenho mais concentração de linhas aqui. Se eu comparar uma carga, aqui, ó, se eu comparasse essas duas figuras, eu sei que essa carga era menor do que essa e esse campo menos intenso do que esse, por causa da concentração de linhas. E a outra questão aqui, ó, que o campo é mais fraco quanto maior a distância. Observem que essas linhas de campo obedecem isso, ó. Aqui as linhas estão mais próximas quando a distância é menor, aqui as linhas estão mais afastadas quando a distância é maior. À medida que eu vou me afastando da fonte, o meu campo vai enfraquecendo. Então, minhas linhas de campo têm que irem se distanciando, né?
Então, eu tenho noção de módulo, eu não sei o valor, mas eu sei, em comparação com a quantidade de linhas, que um campo é mais intenso que o outro, ou olhando numa mesma figura, né? No distanciamento aqui, ó, nas partes com maior densidade de linhas, onde que o campo é mais forte, onde que ele é mais fraco. Então aqui eu tenho algumas figuras de linhas de campo. Inclusive isso aqui é uma foto de uma visão experimental e eu coloquei um link de um vídeo que mostra como observar experimentalmente as linhas de campo. Recomendo que vocês acessem aquele link que eu coloquei ali no Moodle, tá? Mas lembra que eu falei que se eu tenho duas cargas na mesma região do espaço, elas interagem entre si, né? E o que acontece? As linhas de campo, na verdade, elas nunca se cruzam. E as linhas têm que sair da carga positiva e entrar na carga negativa, né? Lembram que na convenção o meu campo da carga positiva ele saía e o da carga negativa entrava, né? Só que as linhas de campo, elas nunca se cruzam. Então aqui, ó, não vai haver um cruzamento de linhas. Então elas começam a fazer curvas para poder ter a interação entre os dois campos sem haver um cruzamento de linhas. Então as minhas linhas começam a ter formatos mais curvos quando existe interação de duas ou mais cargas elétricas, tá? Então as minhas linhas aqui nunca vão ter um cruzamento. Uma das maneiras, inclusive, de saber a orientação e o sentido do campo é que eu escrevi aqui no slide anterior, ó. Qualquer ponto, a orientação de uma linha de campo retilínea ou a orientação de uma linha de campo retilíneo ou a orientação da tangente é a orientação do campo elétrico nesse ponto. Então, quando eu tenho uma linha reta, é fácil dizer a direção e o sentido, né? Que é a própria orientação da linha. Mas quando a minha linha faz a curva, como por exemplo aqui, o que diz-se ali no slide anterior? Que a minha orientação do campo num determinado ponto, vamos dizer que eu quero saber o campo nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é uma linha curva. Então, nesse ponto, o meu campo elétrico é a tangente a essa curva, tá? Se eu quisesse saber nesse ponto curva aqui, ó, tangente, tá? Então, o meu campo, na verdade, é sempre tangente a uma linha de campo. Então, lembra que eu estava falando que as linhas não se cruzam? Se eu tivesse um cruzamento de linhas, onde estaria a tangente? Eu teria uma inconsistência, né? Então, eu não posso ter um cruzamento de linhas de campo, tá? Então, meu campo, as linhas não podem se cruzar. Onde as linhas estão mais agrupadas, o campo é mais forte, tá? Se eu tiver linhas de campo ligando duas cargas, como aqui, por exemplo, isso aqui é uma interação atrativa. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Quando eu tenho uma repulsão, lembra que as linhas não podem se cruzar? Elas saem da positiva e saem da positiva. Então, elas não querem entrar em nenhuma carga, ó. Na repulsão, na interação aqui de repulsão, as minhas linhas não começam numa carga e terminam noutra. Elas não ligam as cargas. Então, se eu tiver linhas unindo as cargas, isso aqui é uma atração. Ó, a repulsão faz uma figura diferente. E chega uma hora que elas vão ficando paralelas, porque elas não podem se cruzar, tá? Então, aqui um exemplo. Lembra que eu falei que quanto mais forte o campo, mais linhas de campo, né? Ou mais concentradas. Então, se eu tiver uma carga 2Q e uma Q, 2Q produz um campo maior. Se vocês contarem a quantidade de linhas, essa carga 2Q tem mais linhas saindo do que tem linhas entrando nessa carga Q, porque ela vai ter um campo mais fraco, tá? E uma última visão é do campo elétrico uniforme, que eu até comentei ali no slide onde eu poderia calcular a aceleração, que é o campo onde
em qualquer região do espaço eu tenho o mesmo valor de campo. Olha só, aqui ó, o meu campo é variável. Aqui, tem lugares que eu tenho o campo mais intenso, as linhas mais concentradas, e tem regiões que eu tenho linhas mais afastadas. Então, meu campo varia. Se eu tivesse um campo que não varia, minhas linhas não podiam estar mais afastadas num lugar do que no outro. A maneira que eu tenho de produzir um campo desse tipo é ter dois eletrodos carregados, um positivo e um negativo, e eles serem lineares, como se fossem duas placas, tá? Retilíneos. Então, dessa forma, porque lembra que o campo sai da carga positiva e entra na negativa. Ele não poderia fazer isso aqui, ó. Né? As minhas linhas não podem se cruzar. Então, pela mesma lógica aqui, ó, as minhas linhas vão ter que se acomodar de uma forma tal que não haja um cruzamento de linhas e elas vão acabar sendo paralelas entre si. E aí eu formo um campo onde eu não tenho mais concentração de linhas em nenhuma região do espaço, ou seja, o meu campo tem o mesmo valor em qualquer lugar. Isso é um campo elétrico uniforme. Então, as linhas de campo desse caso aqui são bem características.